Aleluia. Come on. Obrigado, Senhor. Alguém pode agradecer a Deus nessa noite? Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Alguém pode agradecer genuinamente ao Senhor? Oh, Jesus. Aleluia. Libarabasuria makandele bro shalabasata. Rababarabasuria mandele bro shalamande. Lerebo sata paradia. Libarabasuria makandele bro shalamande. Oh rabarabasata lemende. Thank you, Lord. 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 Obrigado. 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 Era a Santa Lebron Shalamande. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Sabe, irmãos? Sabe? Eu não sei o que é que pode estar passando na tua mente. Mas a minha gratidão a Deus vai para além de ser o encerramento. Eu estou a agradecer porque estou a ver que sem Jesus ter morrido na cruz não estaríamos aqui. Eu estou a agradecer ao Senhor por ter escolhido morrer no nosso lugar, por ter nos dado vida, por ter nos tirado da escravidão, da morte, por nos tornar livres. Come on, alguém pode se juntar a mim para agradecer a esse Senhor? Eu não sei quanto a ti, mas é isso que está na minha mente. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Oh, do que valeria tudo isso se Jesus não tivesse morrido por nós? Ele é a razão dessa reunião aqui. Há motivos para agradecer a esse Senhor. Há motivos para agradecer a esse Senhor. Há motivos para agradecer a esse Senhor. Oh, Jesus. Jesus. Se dependesse apenas de mim, estaríamos a orar, a agradecer a Ele até o final desse evento. Ele é digno da nossa gratidão, irmão. Eu acho que já ouvimos o suficiente. Devíamos levantar as nossas vozes e agradecer a esse Salvador. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Aleluia.
Hallelujah. Oh, hallelujah. Blessed be your name, Lord Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Pela tua presença neste lugar. Obrigado por morrer em nosso lugar, Senhor. Obrigado por nos salvar. Blessed be your name, Lord. Obrigado, Senhor Jesus. Para sempre seremos gratos a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de glória na Tua presença. Obrigado, querido Espírito de Deus, pela Tua unção e pela Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo que Tens feito. Eu Te louvo, eu Te exalto. Nós Te glorificamos, Senhor. Seja exaltado para todo sempre. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Deus é bom, amém? Deus é bom, muito bom. Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Que Deus seja louvado, amém? Ok, podemos sentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus, amém? All right. Bom, vamos agradecer a Deus, né? Mais uma vez pelo que tem feito por nós. Sabe, às vezes palavras não faltam, ou seja, não são suficientes para expressar a nossa gratidão. I don't know about you, não sei acerca de ti, mas Jesus é extraordinário, amém? Oh, yeah, é extraordinário. Uma das coisas que nós temos que aprender é praticar a presença do Senhor. Precisamos de aprender a praticar a presença do Senhor. Reconhecer a presença do Senhor e praticar a sua presença. Yeah. Muito importante. Eu acredito que nós estamos a ser muito, muito abençoados por Deus, por tudo que está a acontecer aqui, por tudo. E a nossa exortação desde o primeiro dia foi que você recebesse tudo que Deus quer comunicar para você. E de forma muito especial eu quero agradecer a todos vocês mesmo, todos vocês, por estarem aqui. Apesar de tudo, e falo especificamente da chuva pesada que caiu hoje na nossa cidade, mas você está aqui. Isso mostra que você ama a palavra de Deus, você ama o Senhor Jesus e você queria mais uma vez estar com Ele junto conosco. Muito obrigado. Que Deus abençoe de coração. Aleluia. Sabe, eu acredito, eu sei que muitas das vezes nós os homens de Deus, os pastores, os líderes e tudo mais, algumas vezes nós honramos convites por uma questão de formalidade, por uma questão de consideração, de respeito. Mas quando você consegue sentar para ouvir uma outra pessoa da parte de Deus, isso é um sinônimo de muita humildade. E eu quero com isso agradecer e reconhecer a presença de todos os pastores e todos os servos de Deus que aqui se encontram. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês
A vossa presença nos encoraja muito. E nós agradecemos a Deus por isso. Sabe, independentemente do que nós acreditamos, eu acho que tem algo que nos liga que é maior do que aquilo que nós acreditamos. É a pessoa de Jesus Cristo. Dele não conseguimos nos separar. Nós estamos todos batizados no mesmo corpo. E esse corpo chama-se Cristo. Cada um de nós é membro fundamental desse corpo chamado Jesus Cristo. E isso é algo que nós precisamos de amadurecer cada vez mais como igreja de Jesus Cristo. Amém? Honestamente falando, nós estamos muito, mas muito abençoados. Esse painel que terminou há bem pouco tempo, enquanto eu ouvia eles, eu me perguntava, mas assim vou pregar mais. Penso que nós estamos a fazer um trabalho digno de considerar. E damos graças a Deus por isso. Amém? Yeah. Quando as pessoas conhecem verdadeiramente Jesus, quando você consegue que as pessoas que te ouvem conhecem verdadeiramente Jesus Cristo, podes ficar descansado. Podes ficar descansado. Thank you, Lord. Ok. Vamos lá ver se deixamos aqui algumas coisas para vocês levarem para casa, amém? Glória a Deus. Romanos 5. Reinando em vida por Cristo Jesus, é o tema que nós nos propusemos a estudar durante essa edição. Então vamos lá ver se conseguimos fechar aqui. Romanos 5, mas vamos começar no versículo 19. Glória ao Senhor Jesus. Glória, glória, glória. Por favor, se tiver o King James. Romanos 5, 19. Ok, vamos lá. Ok, good. Diz assim, eu vou ler na Bíblia King James, não é? Em português, que diz: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia. A seguir, além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Ok, versículo 21 diz: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Ok, versículo 19, mais uma vez, mantenha o versículo 19 na tela e eu vou lendo aqui também. Diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem. Irmãos, isso é muito interessante percebermos. Diz: a desobediência de um só homem, ok? Condenou toda a humanidade. Toda a humanidade foi condenada pela desobediência de um só homem. Aleluia. Não era preciso você conhecer Adão, não era preciso você ver Adão. Aliás, quem de vocês aqui conheceu Adão fisicamente? Quem de vocês aqui viu Adão fisicamente? Ninguém. Ninguém de nós viu Adão fisicamente. Ninguém de nós conheceu Adão fisicamente. E ninguém de nós cometeu o pecado à semelhança do pecado de Adão. Entretanto, pela desobediência desse único homem, todos foram feitos pecadores. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança do pecado de Adão. Mas ainda assim, o pecado de Adão foi imposto a eles.
toda a criação, toda a humanidade, tornou-se pecadora pela desobediência de um só homem. Aleluia. Eu disse aleluia. Então, isso é importante você compreender. Logo, você começa a ver que o pecador é pecador não pelo que ele fez ou pelo que ele faz. O pecador é pecador pela desobediência de Adão. Now, guys, I want you to take it seriously. Eu quero que vocês compreendam isso. O pecador é pecador pela desobediência de um só homem. A desobediência de um só homem. Eu disse, ninguém de nós viu Adão fisicamente, ninguém de nós conheceu Adão fisicamente, nem cometemos o pecado à semelhança do pecado de Adão. Mas a desobediência de Adão tornou-nos todos pecadores. Por um só ato de desobediência. Então você começa a ver que o homem recebeu essa natureza do pecado. Dia outro. O homem recebeu essa natureza do pecado. Embora que ele não conheceu Adão, nunca esteve lá, não lhe viu. Entretanto, o pecado de Adão passou de Adão para toda a humanidade. Ninguém foi impune diante disso. Um ato de desobediência. Um ato de desobediência condenou toda a humanidade. Um ato de desobediência fez com que todos fossem feitos pecadores. Então ele diz, assim também, pela obediência de um só homem. Assim também, ok? Do mesmo jeito que a desobediência condenou toda a humanidade. Assim também, a obediência de um só fará muitos justos. Irmãos, não aceitar isso é exaltar a obra de Adão sobre a de Jesus Cristo. Não aceitar isso é tentar dizer que o que Adão fez foi mais forte do que aquilo que Jesus fez no Calvário. Não aceitar isso é denegrir o trabalho de Jesus. Estás a querer dizer que o que ele fez, o que Adão fez no jardim, é superior ao que Jesus fez no Calvário. Porque se a desobediência de Adão no jardim tornou todo mundo pecador, então a obediência de Jesus Cristo é possível tornar todo mundo que nele crê justo. Repara que o pecado te foi imposto. A natureza pecaminosa nos foi imposta pelo ato de Adão. Está vendo? Ninguém teve escolha. Pelo ato de um só homem, todo mundo foi imposto ao pecado. Se hoje os homens são pecadores, não é. E isso é bom que isso fique claro. O homem peca porque a natureza dele é pecadora. Não é? E eu vou fazer os possíveis de esclarecer essa matéria hoje. Porque a ideia de que quando a gente ensina essas coisas, permite as pessoas pecar mais, não é verdade. Porque Jesus Cristo fez isso. Jesus ensinou a verdade. Nem por isso as pessoas pecaram mais. Então eu vou fazer os possíveis de nós compreendermos essa matéria hoje e sairmos daqui bem esclarecido. Por isso eu estou aqui a enfatizar o que é que Adão fez e olha a força do que Adão fez ao ponto de condenar toda a humanidade. Nós nascemos e encontramos essa condição. Todos hoje reconhecemos que fora de Jesus que somos pecadores. Pergunta é, o que é que você fez para ser pecador? That's the question. E se hoje você está a pecar, é porque a natureza que você já recebeu é a natureza do pecado. Eu
não sei se alguém está compreendendo. Então, do mesmo jeito que um ato de desobediência fez o homem pecador, do mesmo jeito, da mesma maneira, um ato de obediência torna justo todo aquele que crê. E aí você começa a compreender o que é a justiça de Deus. A justiça pela fé não é acerca do que se faz, porque para ser pecador você não fez nada. Para ser pecador você não fez nada. Não, sabe, é preciso nós sermos mesmo sinceros. Não vale a pena ficar desconfortável. Just listen. É preciso nós sermos sinceros, porque todo mundo acredita que somos pecadores. Precisamos da graça de Deus para sermos salvos. E essa graça foi revelada pelo ato de obediência de um homem. Você não fez nada para ser pecador, você aceita. Qual é a dificuldade em aceitar que também você não fez nada para ser justo? Qual é a dificuldade em aceitar isso? Qual é a dificuldade? Just think with me. Pensa comigo. Não pensa comigo. Tá vendo? Por isso é que eu amo Andrew Mark. Andrew Mark disse assim: isso é tão simples que você precisa de alguém para te ajudar a não acreditar. I tell you the truth. É verdade. Irmãos, essas coisas estão na Bíblia. Não somos nós que estamos a falar. Tá vendo? Em nossa igreja eu costumo dizer: a razão pela qual a gente projeta é para você ver. Não, vamos só pensar juntos por alguns minutos. Se todos nós nascemos, tá vendo? O teu filho que nasceu hoje, você já está a orar pelo miúdo, porque você sabe que ele já é um pecador. O miúdo nasceu agora, não fez mal, ainda não fez. Se você acha que o pecador é pelo que ele faz, o miúdo que nasceu agora ainda não fez nada. Ainda não cometeu nenhum ato de desobediência. Não pecou. É miúdo, é inocente, é criança. Mas é pecador. Se crescer e morrer sem Jesus, vai para o inferno. Vê só. E todos nós diante disso estamos calados. Aceitamos. E se isso é verdade, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, qual é a dificuldade de aceitar que também cremos em Jesus, não praticamos justiça, não fizemos nada e não foi imputado justiça? E olha que quando você prega o evangelho ao pecador, o que é que você lhe diz? Se você não receber Jesus, vai para o inferno. Porque você reconhece que o estado dele não tem mesmo mais solução. E às vezes a gente diz assim: a única solução do teu problema é Jesus Cristo. Então nós estamos a reconhecer que ele não pode fazer nada para mudar o estado dele ou a condição dele. Nós estamos a reconhecer isso. Então, se isso é verdade, da mesma maneira, da mesmíssima maneira. Então, quando você afirma quem você é, e vou te falar uma coisa a respeito dessas coisas. Quando você afirma quem realmente você é, com base no que Jesus Cristo fez por ti, isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus. Afirmar a tua posição em Jesus traz glória para Deus. O que é que estás a fazer? Estás a exaltar a obra de Jesus Cristo. Tá vendo? Tu estás a exaltar a obra de Jesus Cristo. Então não tenha receio de afirmar quem tu és, quem Deus diz que tu és, porque Ele fez isso em Jesus. Eu costumo dizer, Jesus não morreu em vão, irmão. Todo aquele trabalho do Filho de Deus, se identificar conosco, passar por tudo que nós passamos, ser testado, ser igual a nós, para morrer na cruz em vão. Não! Tenha ousadia para afirmar o que Deus fala a teu respeito, porque isso glorifica a Deus.
Aleluia. Então, o que Adão fez não é maior, nem é mais forte do que Jesus Cristo fez no Calvário. Fica bem claro isso. Porque senão você estaria a dizer que o primeiro Adão é maior do que o último Adão. Você estaria a dizer que o primeiro Adão é maior do que o segundo Adão. O último Adão, Jesus Cristo, não. Ele veio, vou colocar assim, só para vocês entenderem. Ele veio para corrigir o erro do primeiro Adão. Como esse homem falhou, então tem que ser corrigido o erro que ele cometeu. Então veio o segundo Adão para corrigir isso. Porque assim como pela... por que eu pedi para eles me localizar nessa versão? Porque isso é bem claro. Diz, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Diz, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E esse um que obedeceu, todos vocês sabem, Jesus Cristo, aleluia. Então nós somos justos pela obediência de Jesus. Nós somos santos pela obediência de Jesus. Irmãos, só tem uma coisa. O pecado te foi imposto, mas a justiça, ela é imputada. O pecado não te deu chance, não te deu hipótese. Adão pecou, todo mundo pecou. Só que a justiça você tem que receber. Deus não se esforça a ninguém. Deus prefere que você receba o que Ele te oferece gratuitamente. E quando você recebe o que Deus te deu gratuitamente, ali você reina. Está vendo? Nós não tivemos hipótese. O pecado nos foi imposto. Mas a justiça nos é imputada quando nós cremos no Filho de Deus. Não, o que eu queria vos mostrar agora é a obediência de Jesus Cristo. Qual é a obediência de Jesus? Ah, Jesus. Filipenses capítulo 12. Irmão, justiça é um dom. Diga comigo, justiça é um dom. É um dom gratuito de Deus. I tell you. It's a gift. Não se trabalha para ser justo. Crê. Recebe-se pela fé. Filipenses capítulo 2. Qual é a obediência de Jesus? Vamos ler a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A seguir, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Hello? A seguir, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo a seguir. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo a seguir. Por isso, também, Deus o exaltou soberanamente. Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a obediência de Jesus Cristo. Obedeceu o Pai até a morte, e morte de cruz. Esse ato de Jesus, quando você crê,
é isso que te traz a justiça. E sabiam de uma coisa, irmãos? A essência do nosso conflito espiritual está nisso. Levar todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Que obediência é essa? Está vendo? A obediência que levou-lhe até a cruz. Só quando você olha na cruz, você está a olhar para o ato de obediência de Jesus, que trouxe justificação e salvação para a humanidade. E essa obra que nos traz justificação. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que obediência? Obediência até a morte. Obediência até a morte. É essa a obediência de Jesus Cristo. Só qualquer coisa, ok? Qualquer coisa que vier contra ti, você leva a obediência de Cristo. Let's read it. 2 Coríntios. Capítulo 10. Alguém está percebendo o que eu estou a partilhar convosco? 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler versículo 4. 4. Ok, não, damos só 3. Ok. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Aleluia. Embora estamos nesse corpo, mas nós não lutamos, como diz ele, segundo o corpo, segundo a carne. Então a nossa batalha não é na carne, não é no corpo. Alguém está comigo? Embora estando na carne, mas não militamos segundo a carne. Versículo a seguir. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Se a própria arma não é carnal, obviamente que o conflito não é carnal também. E eu costumo dizer, quando o diabo consegue te levar, ok? Te tirar daquilo que é o verdadeiro foco do conflito espiritual, ele vai superar-se sobre você. No livro de Efésios, Paulo é claro, diz que não é contra o sangue ou contra a carne que nós estamos a militar. E eu costumo dizer, irmãos, ninguém te engana. Teu inimigo não é teu sogra, teu sogro, teu chefe, teu colega, teu amigo, teu primo. Não. O teu inimigo é o diabo, está completamente identificado. Mas quando o diabo consegue te colocar preso numa pessoa, ele te tira do verdadeiro alvo que é ele. Automaticamente você fica em desvantagem nesse conflito, porque enquanto você está a olhar para a pessoa, o inimigo é o diabo. Ele pode usar quem ele quiser usar, mas nunca te enganas, que o inimigo não é aquela pessoa. Aquela pessoa também pode estar a ser usada pelo inimigo. Mas se tu te fixares naquela pessoa, o diabo consegue ter vantagem sobre ti. Posso vos dar um exemplo? Tu tens Pedro. Aliás, eu vi aqui um dos meus filhos a falar sobre esse episódio, quando Jesus pergunta a seus discípulos quem os homens dizem ser o Filho do Homem, e todos eles vão respondendo o que ouviram, e depois Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus revela, Pedro, não é carne nem sangue que te revelou essa coisa, mas é meu Pai que está nos céus. Não, minutos antes desse episódio, tu lhes vês todos eles a irem andando, e de repente Pedro começa a repreender Jesus, impedindo Jesus de ir na cruz. Não, quando Jesus volta-se para Pedro, o que ele diz? Falou de Pedro, repreendeu Pedro, ficou contra Pedro. Ficou contra quem? Satanás, que me serve de escândalo, sai de atrás de mim. Mas é Pedro que há pouco tempo entendeu que Jesus é o Cristo. É o mesmo Pedro que naquele momento Satanás usou para tentar impedir Jesus Cristo de chegar até na cruz. Não, uma das maneiras simples de você ver quando o diabo é que está a operar, é quando ele quer te impedir de
de fazer a vontade de Deus, quando ele quer te impedir de fazer a vontade de Deus, esse é o diabo. E para isso, ele pode usar qualquer pessoa. Quantas esposas podem confirmar? Obrigado, mano. Quantas esposas podem confirmar que alguma vez até o esposo já foi usado? Quantos esposos podem confirmar que alguma vez até a esposa já foi usada? Quantos podem confirmar que até filho já foi usado? Mas não saíram do teu ventre? São eles Satanás? Teu filho é demônio? Teu filho é diabo? Naquele momento o diabo quis lhe utilizar. O que é que você faz? Ama o teu filho e repreende aquele Satanás. Por isso é que a palavra diz que nós não somos ignorantes das suas ciladas. Nós sabemos muito bem como é que ele trabalha. Posso vos falar uma coisa? O mesmo diabo que tentou Jesus é o mesmo que nos tenta. O mesmo diabo que perseguiu os apóstolos é o mesmo que nos persegue. Os mesmos demônios que eles expulsaram é o mesmo que expulsamos. Irmão, espíritos não morrem. Por isso nós já sabemos como é que ele opera. Nós já conhecemos as ciladas dele. Vou falar uma coisa. Vou-vos falar uma coisa. Eu não sei se eu podia terminar aquele Filipenses. Porque repara, o diabo, eu não sei quantos cristãos não entendem. O diabo é derrotado. Está vendo quando você está a combater com alguém que já é derrotado? Completamente desarmado. He is defeated. Por isso é que quando você está aí na batalha, não é para ir tentar vencer. Não é para ir tentar vencer. A tua vitória não vai vir depois daquele conflito. Sabe o que é verdadeira batalha espiritual? Verdadeira batalha espiritual é colocar o diabo no seu devido lugar. É reter firme a tua confissão. É manter a tua vitória. A tua batalha espiritual é manter a tua vitória. Não é tentar ganhar, é manter a tua vitória. Quando a igreja entender isso, não teríamos muitas brincadeiras que andamos a ter ali, infelizmente. E falo isso com dor no coração. Com dor no coração. Vê como o diabo tem tido sucesso em nos desviar do verdadeiro alvo. Quando você entra numa batalha errada, já estás perdido você. Eu não sei quantos de vocês. Oh, boy. Jesus Cristo. Eu disse no início, negar isso é dizer que o que Adão fez é mais forte que Jesus. Porque a forma como muita gente fala do diabo, vamos ser sinceros, às vezes parece que ele é mais forte que Jesus. Não é verdade. Não é verdade. Exaltamos muito o diabo até lhe colocar onde Deus não lhe colocou mais. É bom que você fique claro acerca disso. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, ele triunfou sobre o diabo. E não só triunfou, o expôs publicamente. Ele está exposto. Por isso é que a única vantagem que ele tem sobre o Filho de Deus é a ignorância. Por quê? Porque quando você não sabe que ele já está exposto, quando você não sabe que ele já foi desarmado, você pensa que ele é mais forte do que tu. The devil is defeated. O diabo não será, é derrotado. Pô, às vezes é tão, muito, eu não sei, sinceramente eu não sei. Às vezes nós tentamos trazer Jesus e diabo no mesmo patamar. E queremos ver as diferenças um do outro. Ok, eu às vezes gosto de dar esse exemplo. Está vendo elefante a lutar com uma formiga? Aham. Tá bem? Imagina elefante
versus uma formiga. Pelo menos isso tem que te ajudar a entender. Jesus versus o diabo. I'm telling you. I'm telling you. Não coloca Jesus no nível do diabo. Por isso é que às vezes quando começa, tá vendo aquelas mensagens que te pressionam psicologicamente, depois te diz, partilha. Porque Jesus Cristo, não sei o que, o diabo, partilha. Você com medo, partilha. Nunca me submeti a essas coisas. Eu digo, essa ignorância não pode ir mais numa outra pessoa. Eu apago logo aquilo, deleto logo aquilo. Irmãos, Jesus é de longe, 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 maior que o diabo. De longe, de longe. Ele é de longe maior que o diabo. Sabe o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse? Quando nós lhe vemos, todo mundo vai dizer, oh, é esse aqui que atormentava as nações. É o que a Bíblia fala no livro do Apocalipse. Quando nós lhe vemos, vamos dizer, oh, é esse afinal que atormentava as nações. Estás a ver? Se tu for ler Apocalipse, vais ver a expressão de admiração. E alguns de vocês vão se arrepender. Afinal, eu tinha tanto medo dele. Nossa. Mas, por que você não consegue... Aliás, acreditamos nós que de hoje para frente, teu entendimento será diferente. Sabe? O grande problema é que nós queremos ver mais outra coisa do que Jesus. Esse é o grande problema. Muita gente pensa que falar de Jesus é um clichê. Alguns pensam que a graça é básica. Vou vos mostrar aqui daqui a pouco. Vou desforrar a chuva. Vou desforrar. Vê, o diabo pensou que ia vos impedir de estar aqui. Satanás pensou. O grande problema é que você vê mais outra coisa do que Jesus. Você vai crescer na revelação de Jesus quanto mais você lhe conhecer. Vê só como é que João lhe descreveu quando ele apareceu no livro do Apocalipse. Vê só. A igreja quer se especializar no conhecimento do diabo. It's wrong. Eu sei que alguém vai dizer assim, tens que conhecer melhor o teu inimigo para saber lhe combater. Eu conheço essa falácia. Mas vou te dizer, não é verdade de tudo. Porque se tu conheceres o falso, se tu estudares bem o que é verdadeiro, se tu estudares bem uma nota verdadeira, quando a nota falsa aparecer, você vai dar conta. Se tu conheceres bem o que é verdadeiro, quando o falso aparecer, você vai dar conta. Até porque Jesus é a luz do mundo. Conheça Jesus e você verá logo o diabo. É isso que vocês têm que conhecer. É isso que vocês têm que perceber. Olha, vou usar essa expressão, vou usar a expressão coisa. Essa coisa de Jesus não é inclinação de alguns, devia ser de todos. Devia ser de todos, estou a falar a verdade. Não é porque é inclinação de alguns, não. Devia ser de todos nós, meus irmãos. E um dos propósitos dessas conferências é vos inspirar acerca dessa pessoa de Jesus Cristo. Pode falar a verdade. Porque alguns de vocês quando pensam que a gente está certo a ver. Não. Quando verdadeiramente você conhece Jesus Cristo.
I'm telling you the truth. I'm telling you. Vê só. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento, ou todo o pensamento, à obediência. O que a obediência de Cristo te trouxe? O que a obediência de Cristo te tornou? Quando o inimigo tentar confrontar a tua integridade. Quando o diabo tentar atacar a tua identidade. Quando o inimigo trouxer coisas para o teu corpo, contra a tua família, contra as tuas finanças, contra a tua vida, leva tudo à obediência de Cristo. Que é na obediência? A morte de Jesus na cruz, que nos trouxe a justiça e a justificação. Essa é a essência da batalha. Mas vamos ler um outro texto que vos mostra a obediência de Jesus. Alguém está aprendendo alguma coisa? Esse vocês vão amar. Hebreus 10. Ai, ai, ai. Oh, Jesus Cristo. Hebreus 10, já. Vamos começar mesmo no primeiro versículo. Posso falar uma coisa? O diabo está mesmo furioso. Mas também posso falar uma coisa? Não pode fazer nada. É mesmo só ficar furioso. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Eu costumo dizer, tá vendo? Nós às vezes não gostamos de pensar as escrituras. Ou então vou falar, o grande desafio está na nossa mente. Olha, a Bíblia diz assim, o diabo, o vosso inimigo, ele anda em derredor. Né? Buscando a quem tragar. Não, por que ele tem que buscar quem tragar? Por que ele não vem só já e te traga logo você? Te agarrou aquele andando, vamos, hoje vou te matar. Não, por que ele não entra na tua casa, de repente você está dormindo, te mata só já? Por que ele tem que procurar quem tragar? Porque ele não pode tragar todos. Você consegue sair daqui à vontade e vai para a tua casa. Por que não te mataram no caminho? Por que o diabo não apareceu logo e te matou? Por quê? Você não leu no livro de Efésios, não dê espaço ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Para ele entrar tem que ter algum acesso. Mas o que é que você entende quando você é selado pelo Espírito Santo da promessa? O que é que você entende com isso? Por isso é que eu costumo dizer, quando a tua oração é movida por causa do que o diabo pode fazer, estás mal. Estás mal. Tens que ver, a tua motivação na vida cristã não é o diabo. Tua motivação é Jesus Cristo. Por isso é que uma vez eu ouvi alguém dizer assim, Deus nos deu língua estranha por causa do diabo. Como então? Deus vai te dar língua estranha por causa do diabo? Não, para quê? Porque às vezes quando nós temos que orar, há umas coisas que o diabo não tem que saber. Quer dizer, o diabo é omnipresente. Don't do that. Please don't do that. Be Christ motivated. Seja Cristo motivado. Não o diabo motivado. Por favor. Eu entendo batalha espiritual, eu entendo oração, entendo tudo isso, mas a motivação da igreja de Jesus em Angola está muito errada. Tem que ser alinhada para o lugar certo. Está vendo? Nós só vamos em orações fortes quando a coisa está pior. Todo tempo de comunhão não podia ser oração forte. E já agora, a oração que você ora hoje não faz nada no espírito? Você não sabe que a tua oração hoje está a favor do que você vai viver amanhã? Então, está sabendo? Por isso que a Bíblia nos chama para andar por fé e não por vista.
Às vezes quando chega uma coisa forte, ei, temos que orar. Mano, você já vem orando todos os dias. Naquele momento não é para orar, é para resistir. Havendo feito tudo, ficar firme. Havendo feito tudo, ficar firme. O diabo gosta de te assustar. Porque sabe, ele gosta de te assustar. Por quê? Porque ele tem uma isca, um medo. Porque Deus não nos deu espírito de temor, nos deu espírito de poder, nos deu espírito de ousadia, nos deu espírito de amor. Geralmente, uma situação é para te pôr medo. Não, aquele medo é o acesso que ele precisava na tua vida. Tá sabendo? Come on! Vou te dar um exemplo de forma mais prática. Segunda-feira você tem um tempo de oração. Terça-feira você ora. Quarta-feira você ora. Na quinta-feira vem um assunto e você também está a orar. A oração de segunda, de terça e de quarta está a fazer o quê? Sabe? Vou tirar um... Hoje, quando começou a chover, eu recusei olhar para o céu. Recusei olhar para o céu. Recusei ficar preocupado. Recusei mesmo. Porque eu sabia, é uma das coisas que nós oramos. Então eu fiquei completamente descansado. Tá vendo? Não seja motivado sempre pelo inimigo, o mal, o diabo. Não estou aqui a dizer que não tens que orar, mas estou a dizer que a tua motivação na oração tem que ser certa. Come on. Embora estando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. E olha aqui, elas são poderosas em Deus. Está vendo? Poderosas em Deus. Para a destruição de fortalezas. E eu já disse na sexta-feira. O que é que torna a nossa oração poderosa? Porque não somos nós os únicos que oramos, cristãos. Não somos nós os únicos que oramos. Outras religiões, inclusive alguns deles, são bem mais regrados do que alguns de nós. 9 horas, 12 horas, 18 horas. Alguns de vocês saem de manhã, não orou. Volta à noite cansado, não orou. Dormiu. Acordou. Dia seguinte acordou. Não morreu à noite, acordou. Então, olha aqui, olha agora, ouça bem. Se fosse pela oração, a oração dele seria mais poderosa. Mas aquele irmão que não orou no primeiro dia, não orou no segundo dia, se no terceiro dia ficar de pé e falar: Pai querido, Deus está aberto para lhe ouvir, Deus está disposto a lhe ouvir, aleluia, anjos são despachados, anjos são despachados. Você não viu Elias e os profetas de Baal? Eu gosto daquele episódio. Elias também veio e gosta de dar show. Ele estava assim a passear um pouco e disse: gritem mais. Se calar, Baal foi passear. Está a resolver assunto dos outros. Eles gritaram ainda mais. Olha, às vezes também, porque quando você quer atrair o teu Deus, tem que se sacrificar mais. E isso é verdade. E infelizmente muitos de nós estamos a cair nisso. E sem saber, estamos a entrar na idolatria. Porque os profetas de Baal fizeram isso. Começaram a se sacrificar mais. Eles acharam que o sacrifício não era suficiente para atrair a resposta de Baal. Se sacrificaram mais. Elias ficou pausado, descansado. Lhes disse: podem gritar mais. Baal está ocupado. O vosso Deus deve estar a passear, está a tratar assunto dos outros. Quando eles terminaram, Elias disse: agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Quando ele clamou, imediatamente e sabem o que é que Jesus disse? Sabem o que é que Jesus disse? Disse: tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome. Disse: em meu nome. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Olha, mais uma vez,
Jesus no centro da coisa. Mais uma vez Jesus disse: o que pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Infelizmente queremos tirar Jesus e queremos ir com outras coisas. Queremos tirar Jesus, queremos ir ao Pai com outras coisas, com sacrifícios, com práticas, com objetos, com coisas, para tentar atrair a resposta de Deus. Infelizmente. E vou dizer uma coisa: não estamos a evoluir, estamos a recuar. Já vos dissemos, Jesus é o último grito de Deus. Já vos falamos isso. Quer dizer que depois dele não haverá mais um outro mecanismo. Todos os outros mecanismos morreram quando Jesus apareceu. Eu costumo sempre dizer, quando alguém quer te levar no caminho do sacrifício, tem que ser maior, para Deus aceitar, tem que ser maior que o Jesus fez na cruz. Tem que ser maior. Tem que ser maior. Porque se não tiver, se não bater o sacrifício de Jesus, então Deus não vai aceitar. Porque Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E eu estive a refletir nisso. Está a ver? Oração não tem que ser um sacrifício. Oração tem que ser prazer. Quando a oração é sacrifício, você está mal. Estou a ser sincero. Porque repara, eu disse, no cristianismo nós temos relação com o Pai. Temos relacionamento com o Pai. Qual é o esposo aqui que acha que estar com a sua mulher é um sacrifício? Quando estar com a tua mulher é um sacrifício, alguma coisa aí já não está bem. Pastor Leandro, estou errado? O nosso homem da família. E está aí ao lado da sua linda esposa. Estou errado, pastor? Quando... Vou ficar ainda um pouco angolano. Quando o cuiuio já está a ser um sacrifício. Então aí tem algum problema. Alguma coisa aí não está mais bem. Já está mal. Ei, come on. Você... Ei, come on. Isso é só para os casados. Fiquem, você fecha o ouvido, vocês aí. Aleluia. Eu disse aleluia. Come on, não perca o foco. Mas pensa comigo. Se essa relação começa a ser um sacrifício, alguma coisa está mal. Quando há amor, não há sacrifício, há prazer. É prazeroso. E vou dizer uma coisa, nós lhe amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando você ora, lembra-te, cristianismo não é religião, cristianismo é relação. Cristianismo é relacionamento. Então, oração não tem que ser sacrifício. Não vale a pena fazer sacrifício de. Não faz isso. Quando é prazeroso, você nem precisa. Isso que eu vou falar é sério. Nada contra ninguém. Mas quando é prazeroso, você não precisa cumprir regras. Quando é prazeroso, a qualquer hora do dia eu faço isso. Quando é prazeroso, repara. Quando é prazeroso, quando eu tenho relação sempre. Eu posso não estar com a minha esposa, ela pode estar no serviço, mas onde eu estou, nós estamos em contínuo contato. Se eu tornar a minha relação com a esposa uma regra, todos os dias, de manhã temos que ir, depois temos que estar juntos. Quer ver? A relação não está bem. Agora, quando é prazeroso, a qualquer hora do dia, e aliás, quando é por prazer, eu dou mais do que o sacrifício. Porque o sacrifício eu vou impor sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, sacrifício da noite. Mas quando é prazer, eu faço de manhã, de dia, à noite, à madrugada, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. A qualquer instante. Por isso, é isso que Deus está interessado.
numa relação. Repara uma coisa. Tá vendo? Quando você, oh my God, guys, get this thing. E é isso que Deus quer conosco, relação. Porque se você limitar a tua relação com Deus apenas de manhã, ok? De manhã estás com Deus. Depois vais para a tua vida, lhe esqueceste. Voltas à tarde para estar com Deus. Está a ver? Não é isso que Deus quer. Quer dizer, você vai limitar a vossa relação apenas em certas horas do dia. Não, Deus quer que Ele preencha a tua mente. Todo o teu ser. Ele quer preencher. E que você estando a dormir está a pensar nele. Estando a conduzir está a pensar nele. Estando a trabalhar está a pensar nele. Estando a andar você está a pensar nele. Isso só acontece quando é relação. É prazeroso. Vê quão efetivo você se torna. Te tornas mais efetivo. É isso que Deus quer conosco. Ele quer essa relação conosco. Por isso não se preocupa. Não se sinta diminuído. Quando alguém diz assim, não, eu todos os dias de manhã. E sabe que às vezes a justiça própria é assim. Eu todos os dias de manhã, 6 horas. Eu tenho um tempo com Deus. Regradamente todos. E você às vezes se sente que não estás a orar muito. Você se sente que está a perder espiritualidade. Mas ele só está com Deus às 6 horas. Depois das 6h59, 7 horas esqueceu Deus. Mas você está com Deus todo dia. Toda hora. Todo momento. Todo segundo. Pensas no Senhor. Por isso que no livro de Colossenses, Filipenses, ele diz para orar em todo o tempo. Com toda oração e súplica. Isso vai nos tornar mais efetivos. Nos torna mais efetivo. Por isso é que Deus, eu amo. Gálatas diz, porque sois filhos. Deus enviou por vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Sabes que literalmente Abba, Pai quer dizer querido Pai. Papai. Ou se quiseres, Daddy. Então quando você chama querido Pai, isso quer dizer o quê? Tens acesso a Ele. Deixa eu vos mostrar a auto-obediência de Jesus para começar a encerrar já. Alguém está aqui? Posso continuar? Rápido. Hebreus 10. Olha aqui a obediência de Jesus Cristo. Hebreus 10, por favor. Hebreus 10. Por favor, guys. Just look here. Porque, prestem bem atenção, tá? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Não, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelos pecados não te agradaram. Então disse: eis-me aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma
Não, vou repetir esse versículo. Na qual vontade temos sido o quê? Temos sido o quê? Pela oblação do corpo de Jesus. O corpo de Jesus. O que Deus preparou é corpo de Jesus Cristo. Porque todos os outros sacrifícios nunca lhe satisfazeram. E o que Deus preparou é corpo. E Jesus veio sabendo disso. E ele entregou-se para fazer a vontade do Pai, obedecendo até a morte. Aleluia. Não, nós já lemos os outros versículos da vez passada, então eu não quero voltar a ser repetitivo. Aleluia. Não, volta lá para Romanos 5. Romanos 5, volta. Romanos 5. Vamos ver o versículo 20. Ele diz, além disso, além disso, veio a lei. Não, tudo que eu vos expliquei só estávamos no 19. Era só o versículo 19. Amém? Ok. Por favor, rápido. Não, ele diz assim, além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, escreva aí, a graça é maior do que o pecado. Escreva aí. Por isso é que nós temos que pregar a graça. Porque ela é o antídoto para o pecado. Está a ver? Porque ela é o antídoto para o pecado. Então ele diz, olha, diz, além disso, veio a lei, para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, ele diz, superabundou a graça. Não, isso é muito interessante, irmãos. Olha aqui, vê só o que ele diz. Diz, a lei veio para que a transgressão abundasse. Então, qual é o fim da lei? Não, aqui tem uma coisa que você precisa de compreender. Diz, além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse. Quer dizer, a lei veio para a transgressão abundar. Em outras palavras, o que a lei faz? Revela a transgressão. A lei gera abundância da transgressão. Tá vendo? A lei gera abundância da transgressão. Então, onde há lei, há pecado, há mais pecado. Ninguém te engana. Não é onde há graça que há mais pecado. Onde há lei, há mais pecado. Aleluia. Mas aqui tem algo interessante que vocês têm mesmo que compreender. Vê só, diz assim. Não, lembram-se. Nós somos pela lei, pelo propósito pelo qual Deus deu a lei. É bom que isso fique bem claro. Nós não somos pela lei como um princípio de vida. Porque você é justo. Pela fé, não pela lei. Nós somos pela lei, ou seja, somos a favor da lei, pelo propósito pelo qual Deus deu a lei. Qual é o propósito? Expor a transgressão do homem. Revelar a incapacidade e a insuficiência do homem de se salvar. Colocar o homem numa condição em que ele vai precisar de um Salvador. Por isso, ele diz que o fim da lei é Cristo. O propósito da lei é te levar até Cristo. Mas era necessário que a transgressão abundasse. Entendem bem o que eu vou vos falar. Era necessário a transgressão abundasse para que a graça pudesse superabundar. Era necessário. Em outras palavras, antes de trazer o remédio, tem que retirar todo o mal. Todo o mal tem que ser exposto antes de trazer a cura, antes de trazer o remédio. Antes de Deus trazer o remédio para o pecado, tem que revelar todo o mal.
para que a cura fosse completa. Quando eu lia isso, sabe qual é o exemplo que eu trouxe na minha mente? Espero que vocês me entendam. Está a ver o álcool? O álcool é duro, mas você precisa de primeiro lavar a ferida com álcool antes de trazer o remédio, para retirar toda a impureza, todo o lixo, toda a bactéria. Porque se tu não fizeres isso, vai tornar o remédio ineficiente. O álcool é duro, mas aquele processo é retirar toda a bactéria, para que quando o remédio vier, vai trazer a cura completa. Então, qual é o propósito da lei? Bem, e repara que ele diz, a lei veio para que a transgressão abundasse. Mas isso foi para que a graça superabundasse. E é importante que você note isso, por favor. O antídoto do pecado é a graça de Deus. Só a graça de Deus, olha aqui, oh my goodness, só a graça de Deus nos coloca numa posição de vencer o pecado. Só. Olha aqui, versículo, oh boy, diz, mas onde o pecado abundou, diz a graça superabundou. Como disse o homem de Deus uma vez, ele diz assim, só uma gota do sangue de Jesus é maior do que todos os pecados que você cometeu na tua vida. Uma só gota do sangue de Jesus é superior a todo o pecado. A forma como ele usou para colocar esse pensamento. Mas olha o versículo a seguir, 21. Diz assim, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não, olha aqui. Assim como o pecado reinou na morte. Quem reinou na morte, irmão? Quem reinou na morte? Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para quê? A justiça. Não, na morte quem reinou? Pecado. Vou repetir até que vocês compreendam. Na morte quem reinou? Pecado. Para que, assim como o pecado reinou na morte, o pecado reinou na morte. Na morte o pecado reinou. Quando nós éramos mortos, o pecado é que reinava. Did you get it? O pecado reinou na morte. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Pecado reinou. Pecado reinou. Pecado reinou. Pecado reinou. Reina, o pecado reinou. Na vida quem reina é a justiça. Na vida quem reina é a graça. Quem está a reinar agora que estamos em vida não é mais o pecado, é a graça de Deus que está a reinar. Por causa disso é que a graça que nos dá domínio sobre o pecado. Porque quando éramos mortos, o pecado reinou. O pecado reinou. Mas a graça de Deus, oh boy, é melhor lermos Romanos 6,14. Mostra-me só Romanos 6,14. Rápido. Olha aqui. Olha aqui. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Hello? Hello? O pecado não terá mais domínio sobre vós. Por quê? Porque não estás na lei. Não estás na lei. Estás na graça. Estando na graça, vocês conseguem vencer o pecado. Então, da onde que vem a ideia de que a graça te faz pecar?
A graça te faz reinar em vida. A graça te dá domínio sobre esse mal que afetou a humanidade. Que é o pecado, que gerou a morte. Aleluia. Então, por causa da graça de Deus, hoje nós reinamos em vida. Por causa da graça de Deus, hoje somos nós quem estamos a reinar. Por causa da graça de Deus, hoje nós reinamos por meio de Jesus Cristo. Olha, por isso é que eu amo Jesus. Jesus mostrou algo muito interessante e que eu gostava de vos mostrar também. É por meio dele que nós dominamos. É por meio dele que nós reinamos. Estou a te dizer a verdade. João capítulo 15, vou terminar já. João capítulo 15. Oh boy. Isso reflete claramente a nossa relação com Jesus Cristo. A nossa união com Jesus Cristo. E eu gosto muito de chamar a atenção aos servos de Deus ultimamente nesse texto. Porque o que você precisa para reinar, para dominar é Jesus. I'm telling you. Se você tirar Jesus Cristo da equação, vai ser muito difícil. Olha só o que Jesus Cristo disse. Disse, eu sou a videira verdadeira. Disse, meu pai é o lavrador. A seguir, disse, toda vara em mim que não dá fruto, disse, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Versículo a seguir. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Oh Jesus. Entenderam vocês? Entenderam mesmo? Ok, recuo ao versículo 2. Diz assim, 2 já. Toda vara em mim que não dá fruto, diz, atira. E limpa aquela que dá fruto para que faça o quê? Dê mais fruto. Limpa, limpa, limpa a que não dá fruto para que dê mais fruto. Ok? Limpa toda aquela que dá fruto, melhor assim, toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. E a seguir ele te diz, você já está limpo. Está vendo? A seguir ele diz, você já está limpo. Pela palavra que eu vos ensino. Então, alguns de vocês até já estão a concluir o meu pensamento. Está vendo? Ele diz, você já está limpo. Pela palavra que eu vos ensino. Irmãos, quando nós não nos convencermos de que tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus, vamos ir à busca de outras ferramentas que em Deus nós já temos. E esse versículo te mostra claramente qual é a expectativa de Deus para com você. Aquele que dá fruto, limpa para dar mais fruto. E ele te diz, você já está limpo pela palavra. Está vendo quando a gente afirma categoricamente que se você fracassar na vida, Deus não é o culpado? E muita gente também nos olha mal. Mas olha só o pensamento de Deus para com vocês. Quando Deus diz que aquele que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto, e ele próprio Deus te limpa com a palavra, o que é que Deus está te dizendo? Come on, dê frutos. Dê frutos. Dê frutos. Dê frutos. Você é frutífero. Você é frutífero. Você tem em ti toda a capacidade divina para dar frutos. Essa é a expectativa de Deus para você. Caia. Você tem que começar a fazer grandes coisas, estou a te falar. Não olha para ti conforme você se vê. Não, não, não. Olha para ti como Deus olha para ti. Olha para você como Deus olha para você. Deus disse, você está limpo pela palavra. Portanto, ide e frutificai. Diga, eu sou frutífero. I tell you.
Essa é a mente de Deus para com você. Nenhum filho de Deus é um fracasso. Você não é um fracasso. Você só precisa descobrir o que Deus colocou dentro de você. Você não é um fracasso. E a tua verdadeira identidade é definida pela palavra de Deus. E já estou a te mostrar uma parte do que Deus pensa a teu respeito. Porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus a teu respeito. E Ele diz assim: você já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Ide frutificar. Versículo a seguir rápido. Bom, você tem que fazer coisas grandes para Deus. Estou a te falar a verdade. Olha aqui. Não, diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Hello? Hello? Não, posso traduzir a palavra frutos com produtividade e resultados? Posso substituir essa palavra? Posso substituir? Então, o que é que Jesus está a dizer que você precisa para ser produtivo? Está em mim e eu em vós. Diz: a vara de si mesma não pode dar fruto, não pode dar resultado. Assim também vocês, se não estiverem em mim. Irmão, Jesus não é uma inclinação, é o que você precisa. Eu disse: aqui tem pastores, tem homem de Deus, tem pessoas no ministério. Você está a ir à procura de mecanismo para ter resultado. Jesus disse: está em mim. Quando Jesus não é suficiente para você dar resultado no ministry, something is wrong. I tell you, something is wrong. Quando Jesus não é suficiente para dar resultado no ministry, something is wrong. E isso é sério, é preciso mesmo nós pararmos e pensarmos nisso. Quando você começa a adicionar outras coisas, você está a dizer que Jesus não é suficiente. Não saem essas palavras da tua boca, mas é isso que convence o teu coração. E vou terminar o versículo 5. Diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, não. Eu vou concluir com um esclarecimento que eu queria fazer. Lucas capítulo 7, versículo 36. Não. É bom que vocês saiam daqui claros. Lucas 7, 36. Não, vocês conhecem essa história. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Não, e eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas. E os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés. E os ungia com
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Não, resumidamente, o que é que eu quero vos dizer? A ideia de que o pecado foi perdoado, passado, presente, futuro, dá-nos licença para pecar mais, não é verdade. Porque essa mulher, por ter entendido que foi perdoada mais, amou mais. Amou mais. Amou mais. Não, eu fiz questão de deixar isso bem claro. Porque muita gente tem falado muito mal da graça, por mau entendimento da palavra de Deus. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. E não é isso que Jesus Cristo ensinou. Jesus é a própria graça de Deus. Andou com os pecadores. Nem por isso eles pecaram mais por beneficiar de Jesus Cristo. Jesus não privou-los da graça com medo de que eles iam pecar mais. Jesus revelou-se todo a eles. E nem por isso eles pecaram mais. Quem conhece o amor de Deus não peca mais. Antes, lhe ama mais. Quem conhece o quanto Deus lhe perdoou, não peca mais. Pelo contrário, lhe ama mais. E quando estou a falar do amor de Deus, estou a falar da graça de Deus. Quem conhece a graça do nosso Senhor Jesus, não peca mais. Pelo contrário, lhe ama mais. Nós somos categoricamente contra o pecado. Categoricamente contra o pecado. Mas nós também sabemos de onde que vêm essas coisas. Vem do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que o que você precisa para reinar é a graça de Deus. E quando ele te priva da graça, ele consegue te impedir de reinar. Consegue te impedir de reinar. Logo, quando dizem que nós a pregar a graça estamos a estragar pessoas, quem está a estragar mais as pessoas são os que pregam a lei. Por quê? Porque você está a lhes ocultar a graça que lhes dá a capacidade para reinar. É bom que isso fique claro para você. Se você pensa que é ocultando a graça para lhes privar de pecar, você não está a lhes ajudar. Você está a lhes oprimir e o diabo vai dominar sobre eles. Por isso é que o trono de Deus chama-se trono da graça. E no livro de Hebreus, Paulo categoricamente nos diz para nos aproximarmos com ousadia no trono da graça, a fim de acharmos o quê? Misericórdia e graça para sermos ajudados. Graça para ajudar. Por isso é que no livro de Romanos 5,17, para eu concluir, Romanos 5,17, vou te falar uma coisa. Você, olha, oh boy, alguém está aqui nesse lugar? Romanos 5,17. Repito, nós já não estamos no nível de se preocupar com o que as pessoas falam. Mas, viram aqui alguma heresia?
Quando te privam de estar nesses encontros, estão a te privar de receber o conhecimento para reinar. E como nós queremos que você reina, criamos toda essa plataforma. Investimos tudo o que investimos para te dar esse conhecimento, para você reinar. O trono de Deus é chamado o trono da graça. Não entra no trono esperar julgamento. O que lá está é graça. Se você tiver em falta, entra mesmo lá do jeito que você está. Porque lá vai receber graça. O trono de Deus não é para você fugir dele, é para você se aproximar dele. Deus não te julga quando você vai para ele. Deus te recebe de braços abertos. E não te engana que a bondade de Deus é que leva o homem ao arrependimento. Não te engana disso. Então eu vou preferir concluir com Romanos 5,17, para terminarmos mesmo. Eu sei que vocês já ouviram falar de muitas ferramentas. Mas a partir de Romanos 5,17, você só precisa de duas coisas para reinar. Eu sei que você já ouviu falar de 7 passos. 5 passos, 9 passos, 12 passos para, 3 passos para, 2 chaves para. Eu conheço tudo isso, mas eu sou de Deus e quero te apresentar o método de Deus para você reinar em vida por Cristo Jesus. Não são passos, são revelações, são entendimento. E olha aqui que ele diz: porque se pela ofensa de um só boi, diz a morte reinou por este, muito mais os que recebem, não é trabalham, não trabalham, recebem. Muito mais os que recebem. Não trabalham. Repito, não trabalham. Recebem. Eles não trabalham. Eles recebem. Os que recebem a abundância da graça e os que recebem o dom da justiça, estes reinarão em vida por Cristo Jesus. Repito, não, 2 coisas aqui, só para esclarecer. Repara, o termo receber ali pressupõe continuamente receber. Ok? Do original, continuamente receber. Não é uma vez que você recebeu. Continuamente receber. Precisa de graça para quê? Tem lá. Precisa de graça para quê? Lá tem disponível. Por isso é que o trono é chamado o trono da graça. Queres graça para prosperar? Vai no trono. Queres graça para ajudar? Vai no trono. Queres graça para ser excelente? Vai no trono. Queres graça para coisa? Vai no trono. O que você precisa, no trono tem graça suficiente para você. Eu gostaria que toda a igreja percebesse isso. Eu gostaria que todo ministro de Deus percebesse isso. Eu gostaria, não é trabalhar duro necessariamente, confiando no teu esforço, é receber a graça e a abundância para você reinar e dominar em vida por Jesus Cristo. Não confunda. Nós acreditamos no trabalho. Só isso que vocês estão a ver aqui é resultado de um trabalho. Trabalho excelente.
Mas pergunta a todo mundo que está servindo essa conferência. Eu lhes disse o seguinte: não é pelo tempo curto que nós temos que as coisas vão dar errada. Não cometam esse erro. A graça de Deus vai fazer isso funcionar. À medida que vocês trabalharem, trabalhem descansados na graça de Deus. Porque quando você acredita que é o teu trabalho duro que vai te gerar resultado, you are making a mistake. Tem graça para te produzir resultados. Por isso entra no trono e vai sempre buscar. Vai sempre buscar. Se você está fraco, por exemplo, alguém está a lutar com o pecado, há graça para te fazer vencer o pecado. É no trono onde você vai encontrar essa graça. Eu sei que há pessoas que lutam com vício, tem graça para te fazer reinar sobre o vício. Eu sei que há pessoas que lutam com drogas, tem graça para te fazer reinar sobre a droga. Eu sei que há pessoas que lutam com o pecado, tem graça para te fazer vencer o pecado. E você pode nomear qualquer vício. Por favor, do jeito que você está, não fuja do trono, vai para o trono. Porque lá tem graça para essa necessidade que você está a passar. Lá tem graça para essa dificuldade que você está a passar. Lá tem graça para esse mal que você está a lutar. No trono tem graça. Nunca mais rejeita. Você não trabalha para a graça, você recebe graça. Igualmente o dom, você não trabalha para o dom, você recebe dom. Há pessoas que falam da graça, mas fazem obras para ter resultados. Não, isso não funciona. Eu já vos disse, na graça não quer dizer que nós não trabalhamos. Só que nós trabalhamos a partir de um descanso. Nós trabalhamos reconhecendo que tudo está feito. Nós trabalhamos para dar a Ele o excelente, o melhor. Mas nós trabalhamos confiando na graça de Deus. Deus te dá um trabalho, mas também te dá graça para fazer aquele trabalho. Porque sou o que sou pela graça de Deus. E se tu entenderes esses dois elementos, te garanto, ninguém vai te parar de reinar em vida. Por Cristo Jesus. É por Cristo que nós reinamos. É pela graça que nós reinamos. Come on, a graça em abundância nesse lugar. Eu disse a graça em abundância nesse lugar. A graça em abundância nesse lugar. A graça em abundância nesse lugar. Olha, lembra-te. Sempre que você abundar em pecado, lembra-te que a graça superabunda. Por isso, quando te dizerem você está no pecado, Deus não vai te usar, mas é mentira. Porque a graça superabunda o pecado. Quando você está fraco, é ali que você está forte. Porque a graça de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vê como é que isso te coloca numa posição de domínio. É isso que o diabo quer guardar de você. Porque ele sabe que quando você entende isso, você reina. E sabe de uma coisa? Quando você reina, o diabo já não reina mais. Quando você reina, o vício já não reina mais. Quando você reina, a dificuldade já não reina mais. E quem está a reinar é você, em conjunto com Jesus Cristo. Eu disse a graça em abundância nesse lugar. A graça em abundância nesse lugar. A graça em abundância nesse lugar. Então receba a graça para o que você precisa. 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 Eu disse receba a graça. Receba a graça. Receba a graça. Receba a graça. Come on, lembra-te que estamos no trono da graça. Vai tomando graça para o que você precisa no nome de Jesus.